rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido. E meus caros, isto com jornada dupla, que é com jogos europeus, com jogos nacionais, o que é que acontece? Lesões acontecem. É isso. Começamos a sentir alguma fadiga e por isso hoje o nosso painel está ligeiramente alterado. Pedro Filipe Maia tombou. E tu estás a isto. E eu estou a isto. Estás a jogar a 30%. Só que eu não quero, tenho muito medo de perder o lugar, então eu venho. Sendo-se que o nosso guioca eras tu. Tesouro, eu venho de qualquer maneira. Então Pedro Filipe Maia está em casa, convalescente, mas temos o nosso substituto à altura, Pedro Cunha. Bem-vindo novamente. Cá estou. Eu agora nesta fase de 15 em 15 dias, cá estou eu, não é? Estás a espreitar o lugar. Tu não consigo agarrar o lugar, mas vou. Não te estás aqui sempre à perna. É isso. Não as melhoras para o Pedro, que anda aí com uma tocinha persistente. E febre, e arrasado. O Pedro está mal. No extra de quinta-feira, não sei se quem nos viu ou ouviu, mas foi o início. Aliás, eu nem sei como é que eu estou aqui tão impávido e sereno, porque aquilo tresandava a vírus. Olha, eu estou com esta voz também sexy hoje, esta voz sexy de gripe. Já fiz testes, portanto já vos disse, estou livre de Covid e dessas coisas. Há uma hora atrás estavas quase a implorar não vir, que eu senti não isso. Não. Eu disse que vinha. Renato, estás firme tu? Eu estou impecável. Muito bem, Gonçalo também veio de férias, está aqui, olha, viçoso ele. Bem, meus caros. Viçoso. Foi um adjetivo, às vezes saem estas coisas. Quem já não está, é? Quem já não está nada viçoso, não sei se posso dizer isto, é o Futebol Clube do Porto. Na semana passada eu disse que nós ficamos com uma jornada ali meio a meio, não é? O Benfica não jogava, o Sporting jogava só na segunda-feira e, portanto, hoje já jogaram os três grandes, ainda há um jogo para acontecer hoje, mas os três grandes já jogaram, os três, 4, 5, que também já jogou Braga, já jogou Vitória, e o Futebol Clube do Porto parece dizer adeus ao primeiro lugar. Meus caros, quem é que quer agarrar este primeiro lugar que o Porto não agarrou? O Sr. Luís agarra, que eu o estou Braga, aqui. O Braga teve mais mérito, mas o Porto teve muito de mérito, não teve? Sim. Eu desde logo estava a ver o jogo e estava a sentir, e até mandei isso para o nosso grupo. Estava a ver este jogo. Do qual eu não faço parte, é importante saber. Exatamente, portanto vais saber. Mas eu até comentei com quem estava a ver o jogo comigo que um dos maiores erros do Porto nos últimos anos foi não ter ficado com o João Moutinho quando teve hipótese disso. E pode-se achar, ok, está numa fase descendente, ok, já está no Braga, ou seja, não é um clube crónico candidato ao título, mas João Moutinho sabe os atalhos todos, sabe tudo sobre futebol e de facto eu penitencio-me porque muitas das vezes acho que o João Moutinho já não está num nível topo e João Moutinho também mostrar num jogo como este faz é um tratado, é um jogaço que ele faz, que faz a equipa toda jogar, que faz simplificar todos os processos. Portanto o meu início é precisamente para aí. Acho que no Dragão tem que se lamentar, porque eu estava a ver o jogo e estava a pensar, o Moutinho, ao contrário, do outro lado fazia muita diferença. Se calhar não fazia toda a diferença, mas fazia muita diferença, porque neste Porto, quer em questões de liderança, quer em questões de saber interpretar o jogo, quer em questões de assumir a bola, ter a bola nos pés sem que ela queime, o Porto mais precisa é de um Moutinho. E de facto, ok. Não precisava de um Moutinho de há 5 ou 6 anos, não é? Moutinho... Este chegava perfeitamente. Portanto, eu a ver aquele jogo estava claramente a sentir isso. Claro, não foi esta administração, não foi este treinador, mas qualquer adepto do Porto eu acho que terá lamentado neste jogo não ter João Moutinho de azul e branco. Posto isto, voltou a ser um jogo... Há várias baixas do Porto e, portanto, eu volto, ainda não consigo tirar conclusões claras sobre Anselmi e sobre o que ele pode dar à equipa e sobre o que é que a equipa pode fazer com o Anselmi
por não ter outra vez muitas peças importantes. Fábio Vieira castigado, PP lesionado, o Mora lesionado também. Mas reparem, são 3, eu ia começar por aí até. São os 3 motores, não é? Mas se nós pensarmos que este campeonato vai ser o campeonato das segundas linhas, porque quem tiver a melhor segunda linha vai ganhar este campeonato, o Futebol Clube do Porto não tinha 3 peças ontem. Assim, mais importantes. E foi logo uma diferença muito brutal. Grande. Sim, muito grande. E eu quando comecei a ver o jogo com mais atenção foi a meio da primeira parte e senti, ok, o Porto na primeira parte até está a conseguir reagir, pelo que depois percebi, começou o início foi muito Braga. 20 minutos de... Mas depois a equipa vem para a segunda parte com uma apatia, uma inoperância gritante. E aqui eu não consigo culpar os jogadores apenas. Acho que nesta altura, sinceramente, acho que Anselmi a equipa podia, como se diz, morrer a tentar, podia faltar qualidade para, às vezes, para encostar a bola, podia tremer na hora da finalização, mas não. A equipa não produz e a equipa não consegue ter bola. A equipa foi completamente apática, o que disseste? Apática, entretida na teia do Braga, na teia de um tal de João Moutinho e na teia do Braga no seu global. Portanto, o Porto não faz se viu absolutamente nada. A segunda parte do Porto é um terror. A segunda parte do Porto não faz um único remate enquadrado. Não consegue assustar. Não há um vislumbre de oportunidade de golo sequer. Pedro, eu ia-te perguntar precisamente sobre isto. Ele falou sobre a questão do Anselmi. Eu sei que é uma espécie quase de pré-época para Anselmi, mas ele já acrescentou alguma coisa efetivamente ao Futebol Clube do Porto? Nesta altura é difícil falar com alguma justiça sobre o Martin Anselmi. Ou melhor, vou tentar falar com justiça sobre o Martin Anselmi, é diferente. Não excluo que seja uma boa opção, não excluo que seja um bom treinador, não excluo que seja um tipo com ideias arejadas, arrojadas e corajosas, mas nestes 40 dias de Martin Anselmi, a verdade é que o Porto não melhorou, objetivamente. O Porto não melhorou. Portanto, pode vir a melhorar, tem tido alguns contratempos, nomeadamente em Braga, com estas ausências todas importantes, que já citaste, sem dúvida nenhuma. Mas, de facto, tal como a Luísa apontou aí muito bem, o João Moutinho, nesta altura, com 38. É surreal. E com 72 jogos no Braga em época e meia, mais uns pauzinhos, e 5 golos, já agora, seria provavelmente o jogador mais influente do 11 inicial do Futebol do Porto, se estivesse do outro lado. A culpa não é de Vilas Boas, porque o negócio caiu ainda com a anterior administração. Mas eu estava a ver o jogo e, de facto, o Porto nesta altura, não sei se o Luís concorda, é bom discordar, não é? Que no ataque, mas eu sinto que o Porto tem problemas da baliza ao lugar número 9, a ponta de lança. Todos os setores. E não excluo aqui, mais uma vez, o Diogo Costa, porque eu acho que o Diogo Costa, neste golo, eu acho que ele é mal batido. Ou melhor, pelo menos podia ter feito mais qualquer coisa. Ok, ele fica à espera que haja ali um desvio qualquer, mas a barreira está mal formada e aquela bola nunca pode entrar na baliza do Porto. Mas eu vejo o Diogo Costa na baliza e sinto-o sempre com um semblante de... Derrotado. Cabisbaixo. Estar ali, sim. E o Diogo Costa tem que ser o líder desta equipa. É guarda-redes, não pode ter aquelas conversas mais quentes com o ar, nós sabemos isto tudo, mas eu olho para o Diogo Costa e não identifico ali um líder do balneário. Mas olhando agora para o Futebol Clube do Porto, Marcano, que teve meses e meses lesionado, se calhar entra e é o único que, mesmo estando fora durante meses, consegue ter esse papel e transmitir alguma segurança. Dá alguma calmia. O Porto é uma equipa aflitiva. É uma equipa que transpira aflição por todos os poros. Seja na primeira fase de construção, porque aquilo não resulta, claramente, com estes 3 centrais, Marcano mais sólido com a bola. Otávio, é difícil falar do Otávio sem ser mauzinho, porque de facto eu não me lembro de uma defesa central do Futebol Clube do Porto, portanto, uma equipa normal do Porto, elite, europeia, a cometer tantos erros por ações em cada jogo. É o posicionamento que é mal lido, é a abordagem que é muito impetuosa, é a forma como não consegue entregar bem a bola, é o querer ir de primeira quando não pode ir de primeira. Portanto, ao longo de 90 minutos, se estivermos atentos ao Otávio, a quantidade de erros que ele comete é aflitiva. E depois, já passa a bola ao Luís, obviamente. O Francisco Moura é um lateral competente, mas para jogar, como está a jogar, não chega, porque é um lateral mais equilibrador, não consegue fazer a diferença na frente. Os 2 médios que jogaram em Braga, o Varela e o André Franco, são homens que não conseguem
ter bola, não? São homens que não conseguem queimar linhas. Gonçalo Borges e o João Mário, que estava a jogar mais à frente desta vez, estava a extremo, não é? Praticamente. Portanto, são claramente insuficientes. Admito, lá está, 4 não estava o Fábio Vieira, o Rodrigo Mora e o PP, serão à partida 2 deles a jogar nestas 2 posições, e depois o Samu é um ponta de lança muito específico que se torna totalmente inofensivo com esta forma que o Porto está a jogar. Não há um cruzamento perigoso, não há uma aproximação, não há um remate à entrada da área. Na segunda parte, não sei depois qual é que foi o número total, mas estava a passar em rodapé na Sport TV, o Futebol do Porto não remata há 29 minutos. Sim. 0 minutos na segunda parte. Portanto, não sei, Zero remates. Enquadrados. Por todos os problemas que o Porto tenha, não é aceitável. E tal como o Luís disse muito bem, depois daqueles 15 minutos a acabar a primeira parte que foram interessantes do Porto, a equipa melhorou, depois de um início muito mau, a segunda parte é tenebrosa. Tenebrosa, porque de facto não oferece qualquer tipo de vislumbre da oportunidade de golo. Insisto. Eu acho que alguns destes nomes que o Pedro falou têm claramente capacidade para melhor. Sem dúvida. E o que eu sinto um Anselmi que é muito, não sei, nós estamos a passar um péssimo momento em Portugal em termos de riqueza de conferências de imprensa, e eu diria que as que são minimamente interessantes de ver são talvez as de Anselmi, e é muito mais interessante ver uma conferência de imprensa dele, que não é nada de extraordinário, mas que ele até fala das coisas, do que ver um jogo da equipa de Anselmi. Portanto, o que ele transparece cá para fora em termos de discurso, de firmeza de discurso, até de alguma arrogância, que é boa, eu gosto, acho que é importante um treinador também ter essa arrogância, alguém tem de transmitir confiança naquela equipa. Não é uma arrogância forçada, como às vezes sinto noutros treinadores, é uma arrogância que me parece que vem de dentro, é muito espontânea, a arrogância que ele tem em relação à questão do adjunto, que foi ver o Barcelona. Portanto, acho interessante, mas depois não vejo a equipa dele a ser nada arrogante, a ser nada capaz. É um deserto de ideias, é ver um Porto em que ou há um central que transporta a bola e que arrisca e que depois se sujeita aos erros, e acho que Otávio é muito vítima também disso, desse estilo. Claro, Otávio tem as suas características, mas ele é muito vítima disto. Não é? Porque se lhe disser Otávio, joga simples, bate, ele vai fazer isso, acredito eu. E acho que é um central com muito mais potencial para fazer isso do que para ser um Beckenbauer que pega na bola atrás e que vai até ao último terço. Não é esse jogador. E claro que ele depois vai falhar, e acho que se pedirem isso a muitos dos centrais, eles vão fazer isso. O Otávio se calhar é mais destemido ou com menos noção de risco, e isso depois expõe-no muito mais do que os outros. Então o Anselmi não está a tirar o melhor de cada um, não pelo contrário. E da equipa, e que depois o que tu vês é, ou vês isto, não vês médios a fazerem ligação, ou vês a equipa a tentar jogar por fora quase sem capacidade de combinações, era isso que eu ia que dizer, é algo gritante. É que eu não vejo uma equipa ali, eu vejo jogadores em campo e parece que não conseguem, são incapazes de criar uma combinação. Certo, não há um sentido de equipa ali. Ou então, vês um central a bater um bocadinho mais longo para o Samu, que não ganha uma bola de costas para a baliza. Portanto, é um jogador tecnicamente é fraco para esse tipo de jogo. Ele pode ser muito possante, mas não sabe usar o corpo. E é muitas vezes apanhado nessa teia. Portanto, a equipa não pode jogar para o Samu dessa maneira, porque senão ele vai ficar visivelmente... entregar a bola ao adversário. Claramente. Desculpa só, depois o Casa Pia contra o Sporting, não sei se viste o jogo com uma atenção. Sim. É um sistema tático muito parecido com aquele que o Anselmi quer aplicar no Porto. E apesar de ter perdido contra o Sporting, as saídas de bola curtas do Casa Pia, eu estava a comparar com o que tinha visto no Porto em Braga, nada a ver. Tudo bem feito. Aliado. Mesmo com uma pressão do Sporting a espaços bem feita, a forma como os três centrais e depois jogavam com os 2 metros o Pablo Roberto e quem estava a jogar ao lado do Pablo Roberto ontem era não sei, mas posso também não sei. No meio do Casa Pia, desculpa. Mas agora o nosso amigo não Renato vai lá chegar. Consegues ver, Renato? Muito bem feito. Muito bem feito. Era o Renato Brito. Desculpa. O Rafael Brito. Desculpa, Rafael.
nada a ver, muito mais qualidade. Ok, o João Pereira está lá desde o início da temporada, conhece melhor a equipa, mas no Porto não há uma bola que entre naqueles dois médios e depois tenha bom seguimento. Olhem, eu tinha aqui uma provocação para vos fazer. Há um correspondente também em casa que nos quer mandar uma provocação, mas eu ontem estava a fazer este exercício que era olhar para a equipa do Porto e pensar neste plantel, quem é que tinha lugar no plantel, por exemplo, de 2020-2021. Porque nós dizemos muitas vezes aqui que o Porto, este é um ano 0, mas eu acho que este é o ano -4 ou -3. Não, 2021 não. 2021 é quando o Sporting é campeão. 21-22. O do Vitinha... Mesmo 2021 que tens Taremi, que tens Corona, que tens... Não, estou a dizer é que 2021 sim, não foi o Porto campeão, não é campeão. apesar de tudo. Sim. Mas olhando para esse plantel e para este, ou seja, que isto é um ano quase -4, -5 do Porto, porque perde 2 referências, perde Galeno e perde o Nico. E há um encaixe financeiro muito grande. Tinha perdido Evan Nilsson. Há um encaixe financeiro muito grande, mas esse encaixe financeiro não se traduz ainda em campo, não é? Ele deve-se ter traduzido para limpar contas para trás. Sim, isso é importante sublinhar, naturalmente. Portanto, não é um ano 0, é um ano -5 ou -9, neste caso, se olharmos para a pontuação. Para a pontuação. Eu ainda queria acrescentar outra coisa, que é... Ou seja, estamos aqui a crucificar Anselmi, mas se calhar o plantel também é... Não, claro, o Anselmi, atenção, é apanhado aqui um bocadinho na teia. Tem o plantel que não é construído para jogar com o seu sistema, quanto mais com as suas ideias. Mas há aqui uma coisa importante, e por mais que os adeptos sintam que têm que ser exigentes e que têm que apertar com a equipa, portanto esta cultura que ainda está muito enraizada, não resultou neste caso, não resultou em praticamente nenhum caso recente que eu me lembro. Portanto, a equipa não passa a jogar melhor com esse aperto, passa a jogar melhor quando as ideias são bem implementadas. E eu acho, à luz deste dia, eu acho que claramente houve uma precipitação e um ferver em pouca água em relação a Vítor Bruno. Porque, claro, atenção, quando o Vítor Bruno saiu já era insustentável, estava totalmente insustentável, ele já havia notoriamente conflitos com os jogadores, havia claramente um divórcio com a bancada, mas a minha questão é que a tempestade, nesse copo d'água, começou precisamente num copinho d'água. Portanto, ao mínimo deslize, houve aperto à equipa, aperto entre aspas, uma não, pressão ninguém bateu em ninguém, mas houve essa pressão, se calhar em demasia, e se calhar aliada das circunstâncias da época, que é, e que sempre dissemos aqui, o Porto tem um plantel mais fraco do que os adversários, e este era um ano 0, era um ano de reconstrução, era um ano de começar do início, e portanto é também importante que os próprios adeptos tenham noção. Não é baixarem a exigência. Não é baixar a exigência. É perceber o contexto, dar algum tempo para que haja trabalho feito e depois para poderem ver. Eu, por exemplo, eu estou a dizer isto, Anselmo, eu não vejo evolução nenhuma na equipa, mas eu não digo de todo que Anselmo não serve. Eu acho é que, sim. Portanto, ele chega e tem uma cadência de jogos gigante, como tiveram os principais rivais, e agora, quando finalmente tem semanas limpas, não tem jogadores muito importantes. Portanto, eu ainda não consigo perceber bem qual é o potencial da ideia de Anselmi, qual é o potencial do casamento das ideias de Anselmi com esta equipa. E até preciso de ver, se calhar na mini janela que vai haver no verão antes do Mundial de Clubes, perceber que ajustes é que ele vai fazer para poder tornar a equipa melhor. Mas acho que é mais uma vez um momento que é importante ser de reflexão para os adeptos, ou para quem move alguns adeptos, para não haver estas tempestades às vezes em copo d'água que depois tornam-se efetivamente tempestades. Muito bem, Renato, tens aí uma pergunta de um correspondente febril, não tens? Ele está louco para fazer esta pergunta. Pedro Filipe Maia não se aguenta. E faz todo o sentido neste tópico. O nosso Pedro Filipe Maia diz-nos: vocês são treinadores de um adversário direto do Futebol Clube do Porto. Vamos fazer este exercício, ok? Ok. Preferiam enfrentar o Porto de Vítor Bruno ou o Porto de Anselmi? Em que fase também, não é? Boa pergunta. Em que fase? Bem. Não é? Pois é, em que fase?
Acho que o nosso Pedro Maia quer-vos dar... Eu acho que é um Porto em depressão. O Porto está em depressão. O Porto precisa de um psicólogo. A Anselmi ainda não foi esse psicólogo. É isso, é difícil o Vítor Bruno também responder. não estava a ser. Portanto, mais do que a qualidade ou a falta dela, o Porto, muitas das vezes, em termos individuais, não tinha tanta qualidade como os adversários. Mas globalmente, em termos de espírito, em termos de postura, era completamente diferente. Eu lembro-me do Porto, do Vítor Bruno, a perder 4 na Luz, e não me lembro de outro. Portanto, as coisas estavam mal com o Vítor Bruno e estão mal com o Anselmi, mas não melhoraram. Eu diria que se amanhã o Porto for à Luz, poderá na mesma mostrar um jogo igualmente apático e sujeitar-se a perder por alguns. Luís, e a verdade é que o Vítor Bruno teve o Nico Gonzalez e o Galeno, que eram titulares indiscutíveis, e o Anselmi não tem. Era uma equipa teoricamente mais forte. Mas o Galeno também estava... Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Fez meia época também muito fraquinha. De qualquer maneira, respondendo ao Pedro Filipe, que merece a nossa resposta, eu acho que este Porto acaba por ser mais previsível naquilo que faz em campo do que o Porto do Vítor Bruno, também por ter jogadores mais previsíveis em campo. Os dois médios em Braga foram o Alan Varela, que é um jogador bom em alguns momentos do jogo, mas é um jogador que não é um criador, um criativo. O André Franco é um jogador que não tem nível para jogar no Futebol Clube Porto. Fez em Braga, curiosamente, um dos melhores jogos que eu já ouvi fazer pelo Porto. Isto é um paradoxo, mas é verdade. E portanto depois tinhas o João Mário e o Gonçalo Borges como jogadores mais próximos do Samu, dois jogadores que também aquilo que fazem de bem é imediatamente depois contraposto por aquilo que fazem de mal, e são muitas ações negativas e erráticas. Não consigo olhar para este Porto e de facto senti que é uma equipa com confiança e confiável. Respondendo ao Pedro Filipe Maia, o Porto de Vítor Bruno, nos seus melhores momentos, com Nico Gonzalez e Galeno a jogar ao nível razoável, era uma equipa teoricamente mais forte. Eu acho que o Porto, os melhores momentos do Porto de Anselmi são alguns minutos. Estou-me a lembrar do arranque da segunda parte em casa contra o Vitória, estou-me a lembrar destes últimos 15 minutos em Braga. Sporting, segunda parte interessante. Sporting, é isso. Eu acho que com o Vítor Bruno conseguíamos ver ainda alguma coisa. Ou seja, podia não resultar, mas conseguias perceber as ideias passavam e havia alguma comunicação efetiva. E o 4-2-3-1 para estes jogadores parece-me que era mais confortável, certo, e mais simples de perceber e de jogar. Este 3-4-2-1 do Martin Anselmi, eu gosto de treinadores com convicções, atenção, e o Anselmi tem-nas, sem dúvida nenhuma, mas parece-me claramente que é uma fatiota desajustada à equipa, aos jogadores que nesta altura estão ao dispor dele. Não vamos ter discórdia, não é? Cunha. Estamos alinhados. No tema Porto eu acho que é tudo tão evidente que é difícil discordar de ti, não sei. O Diogo Costa, por exemplo, não sei se... Não, eu concordo totalmente, também já o disse. Eventualmente. Acho que o Diogo Costa... Acho que seria um bocadinho mais fraturante. O Diogo Costa é, para mim, claro, está muito mais exposto, mas não só sinto que... as bolas entram com mais facilidade, e há dias a brincar dizia o Diogo Costa deve estar mortinho pela pausa de seleções, que é para sair desta depressão. Como também olho para as reações do Diogo Costa e é sempre aquela cara de outra vez, negativismo. Não há cena. Positivismo. É o que eu sinto. Uma nuvem negra ali. Então, para eu fechar... acho que o psicólogo agora em março tem que funcionar muito bem, porque o Porto vai ter jogos importantes em abril, que podem não contar para muito, para título não conta. Eu já, antes deste jogo já dizia que para mim o Porto não estava na lista, não estava na luta pelo título, mas está na luta pelo terceiro lugar. Era isso que eu ia perguntar precisamente, que é o Porto, muito difícil agora entrar nesta luta pelo título, mas é uma luta pelo terceiro lugar fundamental também para tentar Champions, porque continua a correr atrás dos milhares, não é? Portanto, precisa cada vez mais desse buraco. Mas o Braga está à perna, portanto... Não há Champions. Não há Champions, mas há competições, ou seja, Conference para o Porto não é nada, não é? Acho eu, o valor... Não é nada, é verdade. Não é nada, é alguma coisa. Eu vejo as Conference, eu vejo as edições da Conference e penso... se esquecemos o dinheiro, e acho que um adepto... eu estou a falar do ponto de vista financeiro. Nós puxamos muito do assunto financeiro e tudo isso, mas eu acho que um adepto até pode também embalar nesse discurso,
mas o que interessa mesmo é títulos. E eu acho que ganhar um título europeu Eu percebo isso, mas é algo repara, importante. E ganhar uma conference é a única plantel coisa do possível Porto- para uma equipa portuguesa. o plantel do Porto está desvalorizado. Diogo Costa, ainda acabaram de dizer que poderia ser o ativo mais rentável, desvalorizado. Onde é que tu vais buscar financiamento para a próxima época? Precisamente. Mas a entrada na Liga Europa É alguma coisa. A minha pergunta é, até o terceiro lugar pode estar ameaçado? Até o terceiro lugar vai ser difícil de segurar para o Futebol Clube Nesta Porto? altura o Sporting Braga é uma equipa mais competente do que a equipa do Futebol Clube Porto. Não estou a dizer que é melhor, mas é mais competente. Consegue Sim. fazer melhor aquilo que o treinador lhe pede. O Martin Anselmi, que é um treinador que se comporta muito bem na sala de imprensa, tem um discurso muito interessante, com aquela arrogância positiva. Imagino no balneário em Braga ao intervalo, a ir para cima dos jogadores. E este ir para cima atenção, não é nada ofensivo, Sim, sim, é positivo. Eu gosto deste tipo de treinadores. Mas depois, ou a mensagem claramente não passa, há ali uma barreira qualquer, ou estes jogadores de facto não têm nível para jogar no Futebol Clube Porto. E quando eu falo nível não é só técnico, é comportamental. Quantos jogadores é que do Braga jogavam no Porto? O João Moutinho jogava. O João Moutinho jogava Caras. e talvez o Roger podia ensaiar, ou o Ricardo Horta, talvez. Não sei. Sim, o Ricardo Horta, naqueles 2 lugares atrás do... O Garbi não? Eu fico sempre, confundo Eu sempre estou o a Garbi dizer com o um Gorbi. Porto, com Mora, com PP e com Fábio Vieira. ok, Ou seja, ok. um Sim, Porto com os seus jogadores todos. Eu acho que o Moutinho e eventualmente mais um. Mas não... João Moutinho, Ricardo Horta, Roger, eventualmente, com mais dúvidas, mas não muito mais. Muito bem, meus caros, vamos deixar o Futebol Clube do Porto a repousar, que precisa um Vamos. bocadinho de repousar. E olhem, o Porto teve 3 mudanças e a coisa não resultou, mas o Benfica mudou 6 jogadores. E tudo fluiu com naturalidade, me parece. Ou seja, eu há pouco dizia que este campeonato para mim poderá ser decidido nas segundas linhas. O Benfica terá a melhor segunda linha deste campeonato, já falamos na semana passada. Já me estão aqui a lançar olhares. Eu digo isso desde o início, não é? Até pronto, exato. Tenho que dar este mérito, não estavas cá. Não é. Isto não precisa de ser méritos. Mas eu, ainda assim, volto a dizer o que já disse várias vezes ao longo da época. Acho que o Benfica tem o melhor plantel, mas o Sporting tem o melhor 11. E o que vemos no Sporting, e se calhar até fazendo aqui um paralelismo, porque são circunstâncias um bocadinho diferentes, mas o Sporting também tem jogado com muitas segundas linhas. Certo? O que eu sinto é que o Sporting será mais forte se tiver toda a gente. Agora, é preciso colocar mesmo isto. Se tiver toda a gente. Porque nesta altura já não há aquela coisa de... Quando voltarem, já não há isso. A época vai andando e vemos alguns casos a serem eternizados na enfermaria. Não sei se vão voltar efetivamente a tempo de serem úteis. E aqui meto o pote acima de qualquer outro. Portanto, se calhar as contas do Sporting para o resto da temporada têm de ser feitas sem pote. E acho que nesta altura o Benfica apresenta bem melhor futebol do que o Sporting, bem melhor. Só que depois há outra coisa, que é o Sporting tem Gyökeres, o Sporting tem Hjulmand. E são 2 jogadores que neste campeonato eu não encontro semelhantes. Paralelo, Não sim. encontro paralelo. São 2 jogadores que estão acima. E acho mais o Gyökeres, porque é alguém que decide um jogo. O Hjulmand pode catapultar a equipa, pode injetar a equipa de confiança, de adrenalina, mas o Gyökeres é que o decide. Já lá vou ao Sporting, porque Ok. tenho aí uma pergunta sobre o Gyökeres, mas vamos ao Benfica só muito Desculpa. rapidamente, não faz mal. O Laje operou aqui uma revolução no 11 inicial, até Samuel Soares, e eu gostava de começar aqui na baliza. Eu vi jogos muito interessantes do Samuel na segunda liga. Preciso de que me ajudem aqui. Perdão, Sim. agarre luz. O Benfica tem uma coisa engraçada. Aliás, há uma coisa engraçada. Nós chegamos a março e as 3 equipas andam a jogar com 3 defesas. Peço desculpa. Que é algo que Nunca aconteceu antes. nunca aconteceu e é meio camuflado e tal. Não é camuflado, mas o Sporting já está a jogar com 3 defesas, em que um dos defesas é o Gaio, portanto acredito que seja transitório. Quando voltar Eduardo Quaresma poderá ser essa a solução, mas Rui Borges adaptou-se aqui claramente a um sistema mais simpático para a equipa. O Bruno Lage foi construindo isto aos poucos e nesta altura vê-se o Carreras a jogar como um dos centrais, provavelmente para ajudar a tapar aqui um bocadinho a instabilidade e insegurança defensiva do Benfica, que existe com António Silva, porque continua
quase a eternizar-se aqui num momento débil, em que eu vejo António Silva a fazer coisas muito boas. Há um passo excelente dele. Logo quando há uma substituição, o Barreiro penteia a bola de cabeça e a bola vai para o Pavlídias, que remata contra um adversário. Portanto, António Silva tem muita qualidade, mas é um jogador que comete sempre o seu erro flagrante por jogo. E é um erro, não é um erro ineficaz, é um erro que pode trazer muitos problemas. E por cima erros que dão golos ou que dão penaltis, neste caso, que o Samuel Soares defendeu. O Samuel Soares era o meu isto sim, por isso é que eu estava a tentar fugir. Desculpa. Pronto, então vamos passar aqui só ao António Silva. Quantas vidas tem o António Silva? O que ele faz de bem compensa sempre o erro grave que ele pode ter por jogo? Com Bairami no banco, sim. Ok. Não é? É a questão de não há melhor. Mas repara, eu vou sempre puxar a minha crush, que é não pode ir o Tomás para o centro. Se debate estivesse, eu não tenho dúvidas que era essa a linha. Okay. Jogava o Tomás Araújo no centro, se calhar aí Carreira já não precisava tanto de ser central, e havia Bá para fazer o corredor. Assim, há Leandro Santos, mas é muito verde, não é? Serve, até jogou bem na estreia Santa Clara, se não me engano. Santa Clara. Voltou a jogar bem aqui, eu já nem me lembro se ele jogou contra o Boa Vista ou não. Boa Vista também jogou. Mas ainda é um terreno muito protegido, portanto, meter Leandro Santos contra o Barcelona para tentar parar o Rafinha, eu diria que é melhor jogar com o António Silva e ajustar a equipa desta maneira. Porque, aliás, eu disse isso no Extra de quinta-feira, o António Silva, para mim, estava a fazer um belíssimo jogo contra o Barcelona. Só que depois tem aquele passe, que é fatal, o Rafinha remata, a bola desvia no jogador, o Trubin, enfim, parece que podia fazer um bocadinho mais, não tem culpa, mas portanto, está sempre a fotografia de um lance defensivo do Benfica tem sempre António Silva, é complicado, mas eu, se fosse treinador, e isto não é FM, portanto, eu jogava com António Silva na mesma, porque dar-me-ia mais segurança do que Leandro Santos, que ainda é muito verde, ainda é muito jovem, ainda defensivamente não é um jogador que já tenha sido posto à prova. Cunha, neste jogo do Benfica, com estas mudanças todas, com o jogo do Barcelona que já aconteceu, que ainda vai acontecer, e ainda com um jogo a menos, portanto, o Benfica pode abraçar aqui o primeiro lugar. Este Benfica foi um Benfica seguro para ti? Foi uma vitória sem espinha? Foi 3-0, não é? Mas sim. Se a exibição corrobora o resultado. Sim. Depois daquela tempestade de Rio Maior, o Bruno Lage de facto conseguiu agarrar a equipa, e os momentos bons do Benfica são muito bons. A equipa consegue praticar um futebol entusiasmante, alegre, divertido, leve, tudo aquilo que o Porto não tem, aquela imagem de aflição e de um bocadinho de desconforto. O Benfica, nos momentos bons, consegue de facto ter esse processo muito bem implementado, e é uma equipa que dá gosto de ver jogar. Um futebol de facto criativo, os jogadores soltos, quase como se estivessem a divertir em campo. Sinto muito isso a ver este Benfica a jogar. E depois o Bruno Lage também aproveitou muito bem este calendário mais simpático nos jogos em casa, no Estádio da Luz, nomeadamente contra o Boa Vista e contra o Nacional, para mexer muito bem na equipa, retirar alguma carga sobre alguns músculos que andavam mais carregados, e também para ganhar alguns jogadores. Confesso-me fã do Samuel Dal. Acho não é por ser um jogador muito vistoso que vai fazer a diferença e ganhar jogos, mas é inteligente a jogar. Sabe perfeitamente quando deve fechar mais dentro, sabe perfeitamente quando deve fugir por fora, sabe perfeitamente quando deve tentar o drible, entregar a bola. É um jogador muito inteligente. Dito isto, portanto, vitória confortável. Antes de gravarmos, estávamos a olhar, eu e o Luís, para os expected goals, que hoje é um dado muito analisado. Achei interessante que as duas equipas tenham tido esse valor muito alto. O Benfica quase com 4 e o Nacional também acima dos 2. E depois uma nota muito positiva, não vou falar muito porque o Luís vai falar com mais detalhe sobre ele, para o Samuel Soares, que defende um penalti num momento importante, apesar do Benfica estar com o jogo controlado. Se o Nacional marca naquela fase, obviamente que deixava ali um bocadinho a dúvida sobre a partida. Como isto não é só para dizer bem, só para elogiar, este Benfica está longe de ser uma equipa perfeita e completa. É uma equipa que sofre muito quando não consegue proteger aquele pedaço de campo em frente à defesa, entre a defesa e o meio campo. Talvez hiperbolizado com a ausência do Florentino, com a lesão do Mano Silva, mas sempre que vejo o Benfica exposto a equipas
teoricamente tão fortes como o Benfica, Mónaco, Barcelona, a equipa sofre muito quando a bola entra nesse período, nesse espaço do campo, e a equipa aí sofre muito. Só para acabar, o António Silva, de facto, é um jogador com características interessantes, mas há duas posições no futebol que, para mim, são muito medidas pelos erros que são cometidos, que é a guarda-redes e defesa central. E o António Silva tem tido o azar de cometer demasiados erros que têm dado golo. Portanto, de facto, se não fosse só o Bairami, que não tem culpa nenhuma, coitado, se houvesse mais alguém, provavelmente o António Silva não seria titular do Benfica nesta altura. Eu acho curioso porque há uns tempos nós falávamos aqui da importância do Di Maria, que o Di Maria era quase um pilar. Lembras-te, se calhar era uma obsessão minha só, mas eu achava que o Di Maria era muito o pilar desta equipa. E agora não há Di Maria e parece que tudo flui com a mesma naturalidade. E acho que não vai haver em Barcelona também. Acho que não... li agora no 0-0 que não tinha seguido viagem para Barcelona. E o 0-0 não falha nisso, atenção. Já lá está o nosso colega Humberto Ferreira. E o Benfica então irá sem Di Maria. Sim, é um jogo que o Di Maria coloca em sentido uma equipa como o Barcelona, mas para o Benfica, nesta altura, no ritmo, na fluidez que a equipa tem tido, não se tem sentido tanto essa ausência, embora eu continue a achar que o Benfica é melhor com Di Maria do que sem Di Maria. Mas aqui o que está a acontecer, parece-me, e não é por acaso os bons resultados, sinto que as segundas linhas estão outra vez a ter uma grande dose de importância no Benfica, como teve no arranque de Bruno Lage. No início de Bruno Lage ele teve muito isto, ele injetou a equipa com segundas linhas a sentirem-se úteis, que era algo que não se sentia com o Roger Schmidt, que jogava sempre com a mesma linha, ou era muito mais reticente a trocar. E o Roger Schmidt e o Bruno Lage não, têm feito o contrário. Houve aqui um período em que me parece que ele já espremeu muito aquele 11, alturas de novembro, dezembro, início de janeiro, e sentia-se isso e comentava-se isso, que havia jogadores que estavam a cair na importância, porque o técnico jogava normalmente com a mesma linha, e foi na altura, ainda antes do Casa Pia, portanto, na altura em que surge a taça da Liga, a Final Four, em que aparece Sheldrup, ainda antes das contratações de janeiro, que me parece que há aqui um reativar de Bruno Lage de não posso jogar sempre com os mesmos 11, senão isto não vai dar. E o que eu sinto agora é isto. Eu acho que no Benfica há, e tirando os jogadores que estão lesionados, mas há sempre 15, 16 boas opções para jogar. A equipa, para um determinado futebol, a equipa consegue ser um bocadinho mais agressiva. E para outro tipo de futebol a equipa consegue ser um bocadinho mais cautelosa, e aí com um Dala a fazer o corredor esquerdo. Também não sinto que o Benfica tenha uma dinâmica deslumbrante, como se viu em vários dos últimos anos, a espaços, mas é uma equipa que está mais próxima disso. E a harmonia... Mais do que o Sporting. Mais do que o Sporting nesta altura, não tenho dúvidas nenhumas. Mas depois também há uma questão. É que muito provavelmente, esperemos que não, mas muito provavelmente o Benfica vai sair da Champions. E, tendo apenas campeonato, há 2 jogos da taça contra o Tirsense. Poderá dar para rodar, mas este palco que existe para as segundas linhas vai ser muito mais reduzido, e, portanto, Bruno Lage, de abril e maio, aí sim, terá que voltar a estabilizar mais um 11, provavelmente. Pegando aqui nestes jogadores que podem ser imprescindíveis ou não, e virando a agulha para o Sporting, se me dão licença, podem? Posso mudar? Ele só o Benfica, só para acabar, Márcio. Daqui a 3 jornadas há um Porto-Benfica. O Benfica vai jogar o Dragão ou com 6 ou com 9 pontos de vantagem à partida. Portanto, pode haver algum acidente de percurso para os dois lados até lá. Mas é um jogo que estou com muita curiosidade para ver. Primeiro, para perceber o nível que Anselmo vai conseguir dar à equipa num clássico destes em casa, porque contra o Sporting foi muito no início dele ainda, e depois, obviamente, depois destes elogios todos ao Benfica, também estou curioso para ver como é que a equipa reage no pós-Barcelona, eventualmente já numa fase em que estará mais estabilizada nas escolhas iniciais. Eu não tenho dúvidas pelo futebol que o Benfica é favorito, como se calhar não me lembro, para jogar no Dragão. Sim. Só que
Como se calhar ninguém diria no início desta época. Como ninguém diria, exatamente. Só que, por outro lado, e ao contrário do que aconteceu na Luz, eu tenho a certeza que aqui os jogadores vão ter que sentir, os jogadores do Porto vão sentir muito mais a responsabilidade que é um Porto-Benfica e a impossibilidade, entre aspas, de não ganhar o jogo. Portanto, vai ser o tal psicólogo que o Porto precisa, podem ser os adeptos nesse jogo. Só que esse jogo por si só não vai salvar o terceiro, não vai dar sequer o terceiro lugar, como o ano passado o Porto deu 5 ao Benfica e depois saiu muito rapidamente da luta pelo título. Portanto, é uma injeção que ajuda momentaneamente, mas que não cura de todo o problema que o Porto tem. Por falar em jogadores determinantes, como eu ia dizer há pouco, Esgaio. Di Maria. Ok. Pensei que estavas a mudar para o Sporting. Ele é ácido, ele traz logo a acidez. O Esgaio marcou um golaço este fim de semana que deu a vitória à equipa. O Tiago. Não sei se viste. Por acaso, Aves 0. O Mano Bom. Aves 0, Arouca 1. Por acaso gosto muito do Tiago Esgaio, digo-te já. Mas não era desse Gaio que eu queria falar dos Gaio que veste Ricardo, verde e branco. Verde e branco. Portanto, se derem licença, vamos falar. Mas por acaso nem ia falar dele, apesar dele ontem também ter faturado. Ia falar do jogador que ia perguntar se ele é... Tu viste quase que ele bisava. Vi. Aquele lance no início da segunda parte deve-lhe ter caído tudo. Mas eu já tenho o corte pena. com a canela. Eu também. Eu já tenho Sim, pena porque a bola salta um bocadinho na relva, não sei se percebeste. Porque os adeptos do Sporting parece que já levam esta carga também. Fez Pois um bom jogo contra o Estoril. Pois Eu fez. Vi com atenção o jogo Sporting Estoril e o Ricardo Esgaio foi dos melhores em campo, na minha opinião. Mas é que ele já entra com esta carga. Deve ser horrível para uma pessoa entrar sabendo que o auditório, entre feio. aspas, já está ali. Não é? Quer É o dizer, estatuto de patinho feio. Ele é o António tramado. Silva 5.0. ele deve ter uma estrutura e uma capacidade mental inacreditável, digo já, porque eu não conseguia. Sim, eu já tinha dado fora. Eu tinha, amigos, desculpa, não quero. O Mister dizia, podes Há entrar, e eu jogadores não que são quero, a agarrados Mister pelo não me público. ponha, não me ponha, não quero Que ir. desempenham esse papel patinho feio e é até saírem do clube. É incrível. É o Gonçalo Borges no Porto, é o António Silva um bocadinho e o Ricardo Esgaio no Sporting. Bem, muita força para todos. Muita força para todos. O que eu tenho a dizer é, Gyökeres é importante ou é determinante? Determinante. Porque o Sporting é completamente outro, ou seja, o Sporting precisa do Gyökeres. Foi a melhor notícia que podia ter acontecido ao mundo leonino. Foi claramente a reabilitação do Vítor Gyökeres. Mesmo com todos os problemas que a equipa tem passado, fundamentalmente no meio campo, ter o Gyökeres nos valores normais, aparentou isso pelo menos contra o Estoril e contra o Casa Pia. E o jogo do Benfica não o vi com muita atenção, confesso. Também não sabia que tinha o ataque rápido, portanto não estavas fiz convocado ainda. Não exercício. estavas convocado. Mas por acaso vi o Sporting com muita atenção do princípio ao fim. O Casa Pia fez um bom jogo, teve períodos em que mandou na partida, e quando o Gyökeres faz o 2-0, o Patrick Sequeira também é muito mal batido, é incrível. E os 5 segundos antes já estava a adivinhar, isto vai dar gol. O 90 lançamento minutos, é bom, 2 golos já, não é? sim, fez o penalti, mas a forma como ele consegue esticar o jogo, ele sempre que ataca o espaço, falo com uma contundência, como aquela agressividade, ele é agressivo em tudo aquilo que faz, não é um jogador delicado e nunca será, mas claramente consegue desequilibrar. E nestes jogos em que o Sporting parece um bocadinho encostado às cordas, ele parece que consegue ainda render mais, dar mais qualquer coisa à equipa. E o Sporting chega a esse 2-0 numa fase em que o Casa Pia ameaçava o empate até. Tens outro destaque, querias destacar um bocadinho, estavas a falar do Hillman, achas que eu por acaso acho que o Hillman teve um bocadinho abaixo? Não, eu estava a dizer no global. No global. O Yulman também não me parece que seja num bom momento. Eu até vou mais longe, eu acho que se o Gyökeres não voltasse ao seu nível 70%, que eu diria que ele estará nesse 70%, o Sporting iria perder este título. E com o Gyökeres acima de 70%, eu acho que o Sporting é o grande favorito a ganhar o título. Eu gosto destas frases bold, mas isso é altamente perigoso, não é? Porque Claro que é. tu estás completamente dependente, não estás completamente, mas estás muito dependente daquele jogador. Mas o Sporting é dependente do Gyökeres. Podem pintar o que quiserem. O Sporting, o Sporting, sobretudo no pós-Amorim, é dependente do Gyökeres. Porque o Sporting, em termos de fio de jogo, o Sporting é muito sofrível. Muito sofrível. O Sporting não e ainda por cima, este meio campo, Yulman
pode subir o patamar e o De Bast está-se a adaptar. Mas este meio-campo, para mim, não é um meio-campo para uma equipa como o Sporting. Portanto, tem que ter alguém mais tratador das coisas. Alguém que ponha a equipa a jogar de outra forma. Um maestro diferente. Sim. Não sei se concordas, Luís. Discorda, por favor, agora. Do que eu vou dizer. Vou discordar. Eu estava a ver o jogo com atenção, como digo, e senti que a entrada do Morita naquela fase foi fundamental. Precisamente. Porque o Casa Pia estava a perder 2-1 e eu estava a ver o jogo e dizer, o Casa Pia vai empatar isto, claramente. E aquela alteração, acho que é mesmo o Yulman que sai para entrar o Morita. Sim. O Morita leva uma acalmia ao jogo de Sporting que eu nunca tinha visto até aí. Dito isto, o Yulman, para mim, eu já o escrevi, tenho que assumi-lo, até a dada altura estava a ser o melhor jogador do campeonato. O Gyökeres é um caso à parte. É um caso à parte. Mas o Yulman, foi depois do jogo no Dragão que eu escrevi isso. É um jogador fantástico, não está no meu momento também, mas ontem a entrada do Morita foi fundamental para dar, lá está, este critério e esta qualidade que o meio campo do Sporting não estava a ter. Morita já chega tarde ao jogo, entre aspas, né? Já não é titular. 65, 66, julgo eu. Mas continua a ser um jogador que é determinante, ou seja, também é daqueles jogadores, na lista, vocês olham para a lista de jogadores que precisam de ser recuperados no Sporting, quais são os vossos 3 tops de urgência? Dos que não estão, é assim, o Morita, eu ainda aumento aqui a meio da ponte, mas eu acho que o Morita é dos jogadores, se calhar o jogador mais importante, sim. Provavelmente À frente de Pedro Gonçalves? Aí em condições normais não, mas tendo em conta a ausência já prolongada do Pedro Gonçalves, eu diria que é mais urgente para o Sporting agora ter o Morita do que ter o Pote, porque, enfim, ofensivamente, com o Gyökeres a produzir, com o Tricão a estar num nível um bocadinho abaixo do que esteve a época toda, e com o Kenda que é pau para toda a obra, eu acho que o Sporting consegue corresponder, e depois ainda tem Arder para entrar, um bocadinho mais hard, mas acho que o Sporting aí consegue corresponder. Eu acho que a maior preocupação é mesmo nesta zona de meio campo, em que a equipa pode ter mais tendência para ser destruidora do jogo do adversário, mas para construir o seu jogo, eu não vejo o Sporting a ter uma harmonia construtiva como via com o Ruben Amorim, nem lá perto. Pensar, nem pensar. E até vou dizer, em termos de fio de jogo, eu acho que vejo o nível deste Sporting de Rui Borges está próximo do que víamos ou do que não víamos com o João Pereira. Por comparação, muito mais próximo daí do que víamos com o Ruben Amorim. Agora, lá está, isto também é a tal construção que vai sendo feita, e o Sporting, com as peças basilares a estarem aptas, para mim, ainda assim está à frente do Benfica, porque tem Gyökeres. Gyökeres decide um jogo. Nós podemos, olhando para o Benfica, há Pavlidis, que até está num grande momento, e há Belotti, Artur Cabral já nem conto com ele, mas eles são jogadores que precisam de 3, 4 oportunidades para marcar um golo, e o Gyökeres é diferente. O Gyökeres, quando a tem, às vezes nem precisa de ter, é que o remate nem é bom, o remate que ele tem, o Patrick Sequeira parece que assusta, não é? Parece que assusta. O Pois Sequeira já vai para a bola assim isso. meio... É a finalização e é o que ele arrasta com ele, não é? Eu estava a ver, há um lance qualquer que o Yulman é apanhado pela câmara a falar para o árbitro, e a cara do Yulman, eu fiquei logo com medo. O Yulman é muito imponente na forma como, naquele nível ocular que ele tem. Sei qual é esse momento. O Helder Malheiro até o manda afastar-se Exatamente. rapidamente. Mas ele não vacila, e o Sporting com Yulman e com Gyökeres é muito isto. Yulman mais no comando, na voz, o Gyökeres no que produz. Desculpa. Muito bem, não, desculpa, eu é que estou aqui em dificuldades. Estavas a abanar a cabeça. Eu estava aqui em dificuldades. Olhem, tem mais algum destaque do Sporting ou podemos fechar? No Sporting, não falamos só sobre o Daniel Bragança, que também está de fora já há algum tempo. Era o teu a recuperar. Exato. Concordo com aquilo que o Luís disse em relação ao Pote e ao Morita, ou seja, nesta altura era fundamental que o Morita conseguisse estabilizar fisicamente. Acrescentaria a essa equação o nome de Daniel Bragança, que é um jogador que me encanta. Este ano, acho que foi em Eindhoven, o Sporting está a perder, está a jogar mal, e a entrada do Bragança em campo, até acaba por marcar o golo, mas não foi por causa disso,
leva uma qualidade de jogo à equipa, acho que ainda de Ruben Amorim na altura, não quero estar a mentir, e de facto tenho saudades de ver esse Bragança, porque além daquele pé esquerdo maravilhoso que ele sempre teve, conseguiu levar uma componente competitiva que não tinha no jogo nos anos anteriores. Eu estava a olhar há 2 dias para o João Moutinho e a pensar, o João Moutinho tem de dar uma lição de o que é que ele faz, todos os passos, desde a alimentação, desde o tempo livre dele, porque eu não me lembro do João Moutinho lesionado por muito tempo, não é? Então era interessante que ele, foi sempre um tipo ajuizado. Que ele partilhasse. Eu não estou a dizer que os jogadores têm culpa das suas lesões, obviamente, mas é invejável. Gostava de saber que vinho é que ele bebe. Que vinho é que ele bebe. Eu ia dizer, o Benfica está a 3 pontos de igualar o Sporting, com um jogo a menos, joga com o Gil Vicente no fim deste mês, portanto no fim deste mês as coisas regresso. Podem... César Peixoto já roubou 2 pontos ao Benfica. César Peixoto já despediu o Roger Schmidt. Exatamente. A jogar em casa. Não acredito que despeça mais Não, alguém isso esta eu também não época, porque esta acredito. época já está difícil. Estamos Não- fartos de escutadas. Não me parece que vá haver dessa farinha. Olha, eu Não ia sei. fechar estes temas por aqui, porque para a semana há uma jornada com competições europeias pelo meio. Estás aqui a chorar, Luís, querias dizer alguma coisa? Não, estavas Vou com um ar chorar. triste. Não, estavas com um ar triste, parecia que Não, querias dizer... estava a ver o calendário do Benfica que vem aí. A Vila de Conde não vai ser fácil. E depois Sai dos tem o tal jogo com o Gil Vicente no regresso. Eu acho que agora As as coisas vão competições. começar a apertar. Com os Champions ou sem Champions, porque depois também tenho curiosidade para perceber como é que o Sporting reage pressionado pelo Benfica. Com esta questão quase psicológica de terem os mesmos pontos e gostava de... Acho que Não, o vai ser Benfica giro, tem mais vai ser giro, estrutura, vai. tem mais Acho- estrutura para Acho que aguentar vai ser do que o mano a Sporting. mano até ao fim. Há um Porto-Benfica e Benfica Sporting, lá para o fim, na penúltima jornada, há um Benfica Sporting e na última jornada um Braga há um Benfica. Braga-Benfica. Eu não sou adepta de corridas de carros, a não ser quando entram nas últimas voltas. Sabem que é quando as coisas começam a aquecer e os acidentes a dar-se. Portanto, acho que vai ser... acho que para quem gosta de futebol, mas não é especialmente fanático, pode entrar agora, porque agora as coisas vão ficar ainda mais calientes. Vamos avançar então, obrigada, meus caros colegas, vamos avançar para o desenterrado. Eles já estão a respirar fundo, é isto que eu gosto, esta tensão. É que este não entra para as contas. Este é só mesmo a honra. Este é tipo uma taça especial. Isto é a É honra. supertaça. Eu sou seja, tipo o Exato. Inatel. Isto é uma Eu taça sou uma equipa especial. do Inatel que vem cá jogar hoje. Pois, mas sujeitas Não digas a ganhar. isso, Tu porque não imagina ganhaste, que- ganhaste ao Ganhei, ganhaste ao Maia. André Herrera no Boca Juniors? River Boca Plate. Juniors. Boca Juniors. Imagina que ganhas. Olha, vai jogar contra o Benfica. Estava a ver aqui o calendário do Exatamente. Benfica. Exatamente. Zé vai jogar contra o Benfica. No Mundial. Preparados? Não. Respirem fundo. Bora. Mas é isto? Estou convosco. Diz Nato. O Luís agora está destreinado. Aí, olha, começa logo a dizer esta frase assim, só para picar. Só para te picar. Estou destreinado. Estás? Tiveste uma semana parado, perdeste na outra. Fez feio. Qual é que foi a semana passada o nome? Semana passada. Eu vou-te dizer. Foi o Foi bebê. bebê. Ah, foi o bebê. Foi o desenterrado mais longo. Mais longo. Foi o bebê. Eu não Da sei, temporada. não sei se seria com o Anselmo, mas eu preciso de um psicólogo para me reerguer. Eu já fui vencedor, já fui muito vencedor e agora estou na lama. Vai No ser hoje, divã. acredita, Vamos lá. bora, mas bora. hoje não conta para Não, aquela mas hoje vai ser uma contabilidade. taça, Vai. uma taça é uma taça. Então vá, o nosso desenterrado tem 36 anos, ainda joga, mas está sem clube. Ah pá, isso não tem assunto, meu. Tem Jogadores esse- Já sem clube. Já está a reclamar com o árbitro, ainda O não. Boa Vista Então não está agarrou. enterrado, não está Calma. desenterrado. O Boa E o Vista Boa não Vista não agarrou. conseguiu agarrar. Venceu títulos no Brasil, em Espanha e em Inglaterra. Brasil, Espanha, Inglaterra. Partilhou balneário com Pizzi, Matites, Falcão, Hulk. Quando ele começa com esta misturada. E não o Nani? E Desta não é o... vez, Não, não jogou com o Nani. Não jogou com o Nani? Quer dizer, deixa-me pensar. Não, acho que não. Não. Espera aí. Já Brasil? disseste nacionalidade? Não. Não. Brasil o quê? Venceu títulos no Brasil, em Espanha e Inglaterra. E jogou com? Pizzi, Matites, Falcão e Hulk. Entre muitos. Diego Costa. Porra! Diego Costa! Pá, eu juro, Diego Costa! e eu juro pelos meus filhos que eu ia dizer Diego Costa e pensei, não, porque eles já falaram sobre ele aqui no Também desenterrado. acho que já foi desenterrado. ou Não, eu não o trouxe. Não? A sério? Não.
Opa, Eu também ia jurar que sim. Opa, ganhaste bem. Mas juro que eu pensei Diego Costa e depois não vou dizer porque já foi aqui dito e vai soar mal. Pensei que tu ias dizer, não vou dizer que é para o Luís ganhar esta. Fizeste bem. Diego Costa. Ainda bem que pensaste assim. Atenção. Luís, estás a Confirma ver? se nunca falaste do Diego Costa no Desenterrado. Eu acho que não. É, pá, eu juraria. ver? Eu acho que não. Eu trouxe uma Mas, vez, mas mas acho que tens não que foi começar eu. a trazer jogadores que estão a jogar. Pá, está a começar a ficar difícil de encontrar desenterrados. Digo-te já. Pois, Eu fico porque sempre- as pistas que ele deu levaram-me ao Atlético de Madrid imediatamente. Sim. Atlético de Madrid, Brasil, 36 anos e a Costa. E o Brasil Não pode estava a ser. pensar que tinha que ser brasileiro. E a Costa, por acaso, até internacional. Não, Era mais não um, podia não é? dar. Era mais um Só que era faltou internacional. o ex-Penafiel e... Sim. Exato. sim. Parabéns, Luís. Pá, eu fui lá Ganhaste pelo, bem, fui lá ganhaste pelo bem. jogou com, porque estava a pensar Pensava que ia Matites e não baralhar sei o com quê, isso. portanto tu... Porquê que foi com o Hulk? Hulk no Brasil, no Mineiro? Mineiro. Atlético Mineiro? Acho eu. Sim, Ok. Olha, ainda bem que eu não pensei nisso. Pois, eu estava a tentar baralhar com isso. Matites deve ser Chelsea. Yeah. Bah, Bom vamos embora. treino para Bem entregue. esmagares Vamos, o Maia vamos. para a Bem semana. entregue. É com este espírito positivo que vamos para o Isto Sim esta semana. Diogo Costa, é sim. O meu Isto Sim desta semana é a vitória do Luís Exato. no Desenterrado. Olha, Luís, o qual é o meu teu isto sim, já para vocês já sabem qual é o Samuel Soares. É um guarda-redes que eu percebia que era bom com os pés, mas nunca senti, ok, já há aqui um potencial titular do Benfica, como historicamente sentimos, por exemplo, com o Diogo Costa, não é? Via-se o Diogo Costa a jogar as taças e percebia-se, ok, o Diogo Costa mais cedo ou mais tarde, e quando o Matt Cherzin sair, vai ser ele. O Samuel Soares, pela primeira vez, começa a sentir isso. Vejo muita segurança nele. Tem apenas um golo sofrido esta época em 7 jogos. Boa parte dos jogos foi contra equipas de escalões secundários na taça. Mas agora já não é só isso. Aqui foi contra o Nacional. Tinha jogado já contra o Boa Vista. Jogou contra o Braga no teste mais a sério. E tem sempre mostrado segurança. Agora teve um penalti defendido, o que eleva um bocadinho mais essa confiança, mas parece-me que o Samuel Soares de facto vai ganhando pontos e vai mostrando que esperar compensa e provavelmente, não digo agora, não digo até se calhar na próxima época, mas a baliza do Benfica deve ser dele um dia. Eu há bocadinho estava a morrer aqui com tosse quando lancei o tema, mas eu lembro-me do Samuel Soares na segunda Liga, naquela época em que o Rio Ave desce de divisão. Portanto, vi muitos jogos do Benfica. Ele não marcou uma vez um golo... Não foi ele, acabou por não ser atribuído ao Samuel Soares. Porque Baliza a ele baliza? mata na trofa, depois É a bola bate na barra, bate nas costas do guarda-redes e entra. Portanto, foi autogolo do Isso é que me do ganhas pobre o guarda-redes Euro do milhões. Trofense. Mas isso Tu é guarda-redes, triste, É, marcares Podia um ser golo em que a bola bate na Merecia, barra e no merecia. guarda-redes adversário. merecia. Mas já nessa altura vi exibições muito seguras dele, muito novo, 21, 22 anos talvez, e já era aquele jogador que saltava à vista naquela equipa B do Benfica. E haviam outros nomes, o Henrique Araújo na altura, julgo também, mas ele sempre me pareceu ali um... Disseste 21, estrelinha. 22 anos? Eu acho que era na altura, É que não ele era? tem 22 agora. Ah, então não, então devia ter menos ainda. Tem Eu contrato lembro-me até 2027. Eu lembro-me de pensar, ele é muito novo ainda e não parecia um jogador, um guarda-redes já mais velho, já com alguma segurança e experiência em campo. E a segunda liga, desculpem, vocês sabem que é muito competitiva, Sim. não é? Muito matreira, portanto, 13º guarda-redes do Benfica a defender um penalti. muito bem. Tira este playmaker, do nosso playmaker. Muito Eu bem. gosto muito do vosso playmaker, vou muitas vezes lá. O ver o que é que 0-0 ele tem para tudo. dizer. Nosso playmaker Tem é tudo. incrível. Explorem, porque se entrarem aqui no menu da Primeira Liga, por exemplo, a Segunda Liga, vocês perdem-se com os dados que há lá pelo meio. É o teu isto 5, Cunha. Podia ser. Podia Podia ser. ser. Quem pensou isto tudo, não fui eu, claramente. Mas vou fazer aqui um exercício um bocadinho mais complexo. O primeiro, isto sim, foi sugerido pelo Maia. Desculpe. Eu Diz. não tenho o telemóvel, estava a perguntar ao Renato qual é o meu isto não, que eu escrevi no Eu grupo. tenho não me lembro. aqui. Mas falo eu agora ou falas tu? Não, és tu, desculpa. Falas tu. Estava a tentar ser discreto, não Eu consegui. tenho o teu isto não, eu digo-te se quiseres. O nosso Tá bem. Pedro Filipe Maia, que tinha preparado este programa bem melhor do que eu, que não preparei nada, tinha escolhido para o seu isto sim, e eu concordo, portanto sublinho aqui que é uma escolha do Pedro Filipe Maia. Nottingham Forest, do Nuno Espírito Santo, que esta semana derrotou o City do Pep Guardiola. Eu diria que isto há um ano era impensável, ou há 2 anos era absolutamente impensável,
e vem certificar a temporada de excelência do Nuno Espírito Santo. Provavelmente, este ano, o treinador português com o trabalho mais convincente da Inglaterra. Está a fazer uma época fabulosa, o Nottingham Forest, uma equipa que nos habitou ups and downs, não é? Subir e descer da divisão. Um gigante do futebol inglês que foi 2 vezes campeão da Europa no final dos anos 70, mas que tem andado mergulhado, de facto, numa instabilidade diretiva, financeira e desportiva, e que finalmente encontrou aqui um rumo com o Nuno Espírito Santo. Acrescento isto sim meu, Lusitânia de Lourosa, que está muito bem lançado para subir à segunda Liga. É uma equipa com alma, com gente lá dentro. Leva 4 vitórias e 1 derrota nesta fase de subida. Leva muita gente ao estádio. Muita gente ao estádio. É muito 8.000 bairrista. pessoas, muitas vezes presentes nos jogos do Lourosa em casa. E fui agora confirmar rapidamente, o Lourosa nunca jogou sequer a segunda Liga. Portanto, está na hora. Estas gentes de Lourosa merecem um clube numa liga profissional e parece-me que este ano vai acontecer. Eu gostava muito. Por acaso, agora que falas nisso, vou ver o calendário porque é daqueles jogos que eu gostava de ir Vale a ver. pena. Já não vejo há muito tempo. Lembra-se assim. o ano passado no play-off contra o Feirense? Uhum. A gente que estava lá a ver o jogo. Não, é sempre... Incrível. É um Este ano- ótimo clube para escrever Incrível. histórias. É, Este ano já o Renato foi lá fazer uma reportagem do derby contra a União de Lamas, não foi para a taça? com uma excelente E reportagem. estava lá o Gonçalo também. São super, hiper rivais. É verdade, é Olha espetacular. que 2 que andaram lá, olha que 2 que andaram lá por Lourosa. Renato e Gonçalo. Enganasse. Bem, podemos avançar? Para isto não? Estás seguro, Luís? Estou. Então bora, isto não. Eu estou seguro, mas eles não. É a Juventus. Né? Portanto, a Juventus foi atropelada pela Atalanta. Eu só vi o Está resultado pior do que eu. hoje. Cheguei. Está É pior do verdade. que eu neste Incrível. episódio. E por mais que possa ter aqui algumas ausências, sobretudo em termos defensivos, mas é uma Juventus que volta a marcar passo. Tiago Mota não conseguiu agarrar bem a equipa, perdeu há uma semana para a taça em casa frente ao Empoli, nos penaltis, e agora disse definitivamente adeus ao título, já era quase miragem, agora é praticamente impossível. Vai para o 5º ano em que não é campeã, depois de 9 títulos seguidos. Mas mais do que isso é não se ver um rumo, não se ver uma equipa, uma estrutura. Portanto, já está fora da Champions. No fundo, a época da Juve quase acabou. Não acabou porque há sempre a luta pelo acesso à Liga dos Campeões, que é obviamente muito importante, mas é uma Juve que volta a ser muito menos do que se esperava. Pedro Cunha. Desculpem, eu estou só a pensar que é o imaginário que eu tenho da Juve e a realidade da Juve é agora. Então parou-me assim um bocadinho de... É como o City, não é? O imaginário que Eu nós estou temos. tranquilo, eu como gosto do Milan, Exato, está adoro tudo ver bem. a Juve assim. Aqui em Portugal nós crescemos, eu sou um bocadinho mais velho do que vocês, crescemos a temer o Milan e a Juventus nos anos 80 e 90. O Milão, na altura era o Milão. Exatamente. Colocaria estas duas equipas acima das restantes em Itália nesse período. E eram equipas poderosíssimas. E era o melhor campeonato do mundo. O melhor campeonato do mundo, que toda a gente queria lá jogar. Jogar na Série A era um orgulho. E de facto agora eu vejo a Juventus e o Milan, que esteve a perder 2-0 em Lecce e foi ganhar 3-2. Grande reviravolta. Que reviravolta incrível. Uma altura em que já se anda a dizer que já há substituto para o Sérgio Conceição para a próxima época. Massimiliano Allegri. Já levas a mão à Minha cabeça. nossa Não sei se o Senhora. Luís concorda ou não, mas o que eu sinto a ver o Milan e a Juventus a jogar é que tem muitos jogadores banais. Não estou a dizer que são maus, mas Por são vulgares. Por isso é que eu estou a dizer, já não é... Olhamos para aquele imaginário italiano, eu vou dizer dos anos 90 para mim, né, Maldini, etc. E já parece que já faltam referências, não é? É verdade. Já não é moda italiana É verdade. como era. Então isto não. Ora, vamos lá. O Pedro Filipe Maia escolheu a ida do Neymar ao Sambódromo do Rio de Janeiro. Ele anda obcecado com Não, o não. Neymar. Nós temos de ter esta conversa com ele. Temos, Temos de fazer uma falta mesmo. intervenção. Falta Temos que mesmo. ver, Por azar para o Santos, É o que eu já Neymar... nem consigo achar que é isto, não. É o Neymar. Isto. É isto, é Nós isto. devíamos ter uma rubrica chamada Neymar e aí é que metíamos. Neymar não. O Neymar foi sambar, mas não foi jogar. Portanto, pelos vistos, a noite foi longa, foi pesadinha, foi divertida, no Rio de Janeiro, e depois já não chegou a tempo de se apresentar em boas condições para as meias finais do Paulistão entre o Corinthians e o Santos. E foi eliminado. A equipa perdeu, o Neymar não saiu do banco de suplentes e a crítica brasileira caiu em cima dele com toda a razão. Recomendo um texto de opinião do Walter Casagrande, antigo avançado do Futebol Clube do Porto, que arrasa bem aquilo.
É do princípio ao fim a bater no menino, mas com violência. Mas eu estou com o Luís, isto para mim não é uma novidade. Para mim, o meu isto não é o Maia ainda ser super fã do Neymar. Continua. É o meu, Eu o meu valorizo, isto não. eu valorizo. O Maia ainda deve acreditar no Pai Natal por este andar, porque eu já há anos que foi o meu isto não, na altura ainda no PSG, o Neymar, porque eu ainda acreditava que ele ia dar qualquer coisa. É um bocadinho... Nós temos um bocadinho um Neymar português, que é o João Félix. São tão queridos vocês. Eu ainda acredito que ele consegue, mas não dá. Mas o João Félix acho que não vai ao Carnaval. O Neymar vai. Portanto, o Neymar deve ser mais feliz. O Neymar nunca saiu do Carnaval. A questão é Pois não. Ele nunca saiu do Carnaval. Aquilo deve estar contratualizado. O Carnaval... Eu assino por vocês, mas durante aquelas 3 semaninhas, um mês, pá... Eu acho que não é só isso, eu assino por vocês, mas eu faço o que eu quiser. Exato. Já há aquela máxima do... Há 3 coisas certas na vida, que é a morte, os impostos e o Carnaval para o Neymar. Isso é certinho. E mais a passagem de ano o aniversário da irmã também. Também é um passagem clássico. de ano e etc. Tens algum... Tu partilhas da... Partilho. O meu isto não, pessoal, era mais um caso de racismo na América do Sul, neste caso. Pensei que era no Bessa. Com o Palmeiras. No Bessa, por acaso, eu não escolhi porque eu não estava já a ver o jogo e não sabia o que é que se passou. Eu também não percebi Estavas bem. lá, Renato? Estava lá, mas também não percebi bem. Eu não percebi se Percebi foram bem porque aquilo insultos. foi na baliza dos adeptos do Boa Vista, supostamente, e eu estava Ok. perto dos adeptos do Vitória. E ele Ok. sai, vai Foi falar com o com Bruno o Varela, Vidigal. não é? Sim. Bruno O Varela. que deu para ver é que o Bruno aparentemente foi Insultado. e decidiu sair, foi falar com o João Pinheiro e aparentemente ele não queria se continuar o jogo. Eu só Depois os ouvi... jogadores do Boa Vista foram falar com ele e convenceram e tal, e houve ali uma conversa, houve ali um período de Desculpa, confusão. Renato, eu que deu a sensação, fiquei com a sensação nas imagens, é que ele vai direto para falar com o Vidigal. Vai direto dizer... O Bruno explicar- Varela ao lito. Sim. Uhum. Não, Explicar o que estava... nem é numa situação... Eu acho que ele, por acaso, é tipo o exemplo de um capitão. Tem assim aquele porte. Tem E aura, ele não é? sai para pôr os pontos nos is, para explicar, tipo, estou a ser insultado, não sei o quê, e agarram-se os dois e estão ali a falar mesmo de forma fervorosa, mas eu nem fiquei com a sensação que ele ia sair de campo, eu fiquei com a sensação que ele foi falar Ok. como quem? Não quero dizer aqui a expressão em inglesa, porque tem um palavrão, mas é de género. Eu acho Põe ordem na muito casa. bem que ele, se aconteceu alguma coisa, eu de facto não estava a escolher esse caso porque não vi o jogo e não tinha lido ainda. Também não estava a contar vir ao ataque rápido hoje, por isso também não me preparei. Surpresa! Mas a ter acontecido, eu acho muito bem que os jogadores, portanto, que as vítimas se revoltem. Que Eu revoltem, só acho que muito, eu esbracejem. só acho é que depois a solução não é tentarem convencê-lo a continuar Certo. em campo. É irem com ele para o balneário. Muito bem. Essa Mas- que é a solução. Mas Muito bem, por isso é que muito eu bem, fiquei na Luís. dúvida, não tive a sensação, se calhar errada, mas não tive a sensação que ele queria sair de campo. Tive a sensação que ele foi Ok, fazer ok, queixa pronto. ao treinador, do Assim é género. diferente. A explicar "Put o your que shit estava a together", passar. estás a ver? Sim. Até porque no Boa Vista, o presidente da SAD é o Farifai, E estava O lá treinador também, Alito estavam os Vidigal. dois a falar. e portanto, quem faz isto, de facto, não tem o mínimo dos mínimos em termos de civismo e educação. É o ignorante profundo. Portanto, eu gostava muito que isto fosse erradicado, não dos estádios, mas da sociedade. Vivemos dias atribulados, este não é o sítio certo para fazermos agora aqui uma leitura sobre as trompices que andam por esse mundo fora, mas de facto fico muito triste ao ver isto acontecer num estádio que fica ao lado da minha casa, como fico ao acontecer também num jogo do Sub-20 na América do Sul, do Cerro Porteño e do Palmeiras, que era o isto não do Maia, portanto, mais um caso de xenofobia no futebol sul-americano, com uma reação contundente por parte da CFB e do Palmeiras. Gostava de viver um mundo melhor, gostava de viver um mundo onde de facto as pessoas tivessem vergonha de cometer este perjúrio, e infelizmente caminhamos para dias tristes, dias problemáticos, e eu, por ter 2 filhos, o Luís também tem 2 filhos, claramente que ansiamos que seja reposta alguma educação, algum civismo, que a ignorância seja eliminada mais cedo ou mais tarde. Ele tem uma flash impressionante. Vale a pena ver a flash do jogador do Palmeiras, não me lembro do nome. 19 anos. Luigi, acho. Luigi, talvez Luís, sim. assim. E depois a Leila, a presidente do Palmeiras, também tem uma intervenção. Ela diz que é um bocadinho contra o sair do campo, porque diz que é beneficiar é prejudicar a vítima. Pronto, são leituras Eu diferentes. só gostava que de Não, facto eu não acho que seja sair do campo individual. Sim, sair é do campo. equipa Acabar com o abandonada. jogo. Sim. e gostava que estas pessoas que mandam estas bocas fossem filmadas mesmo, que a carinha Sim, delas que identificadas, aparecesse não é? na televisão. Foi este o senhor o autor dos insultos racistas. Muito bem, olha, vamos fechar hoje. Não há Olha o Radar,
Vamos fechar com o Futebol is Live. O pode radar ser? está de molho. O radar Futebol is está... live. Futebol is Ter Live. laço 3, vem ou não vem? Vem, dizem que com uma equipa feminina Vamos. está-me a faltar o nome. Richmond. Do Richmond, exatamente. Então, Futebol is Live, bora lá. Então, o Futebol is Live vem de Inglaterra também. Há uns tempos houve um jogo ali entre Liverpool e Everton, lembram-se? Ficou quentinho. No fim, sim. Houve ali uma rivalidade notória, certo? Merseyside. Ali é quente. Mas em 2015, adeptos dos dois clubes juntaram-se para formar uma espécie de associação chamada Fans Supporting Food Banks. Então, adeptos rivais juntaram-se e, à porta dos pubs, nos dias de jogos, recolhem alimentos para distribuir por pessoas carenciadas. Isto aconteceu, foi fundado em 2015 e em 2018 o chefe executivo do Liverpool, na altura, doou uma carrinha para que eles pudessem coletar melhor estes alimentos. E a carrinha foi inclusive pintada, e eles usam o logo deles com as cores dos dois clubes. Portanto, é mesmo uma união entre os dois clubes. Foi uma iniciativa que quase que se foi propagando para outros jogos também, mas eles continuam a fazer isto de se juntarem em dias de jogos à porta de pubs, recolherem comida, recolherem donativos e de distribuírem. E eu estava aqui à procura porque vi que eles já representavam quase 70% dos donativos deste tipo de iniciativas. Portanto, é incrível como é que muitas vezes nós olhamos para os adeptos e como um problema muito grave ou como o principal problema do futebol, mas são adeptos que conseguiram, naquela rivalidade, e há bocadinho falamos de Lamas e de Lourosa, que é efetivamente uma rivalidade muito, muito acesa. Imaginem, porque não, deixo o desafio, juntarem-se e mostrarem que esta rivalidade pode ser bastante produtiva, não só muitas vezes para o que acontece em campo, mas usada com sabedoria para fora de campo também. Portanto, foi um Futebol is Live curtinho. Vou deixar o nome outra vez, chama-se Fans Supporting Food Banks. Muito bem. Belo exemplo. Está entregue. Muito bem. Rivalidade produtiva Pega no e exemplo positiva. cá em Portugal. Sem dúvida. Alguém que pegue neste exemplo. Meus caros, obrigada pela vossa companhia. Obrigado Obrigada nós. pelo vosso Pela tua suporte tosse. vocal. Obrigado. Peço desculpa por esta Os tosse. melhores para a Márcia e para o Pedro Filipe, não é? Exatamente, para o Pedro Filipe Maia, que está pior do que eu. Renato, obrigada Gonçalo, obrigada a quem nos ouve, deixem os vossos comentários, subscrevam já. E esta semana há uma reportagem especial prestes a sair, não é? Dia 11 de março, portanto amanhã, uma reportagem fantástica, assinada pelos jornalistas Diogo Matos, Miguel Amaral, com a participação do Alexandre Ribeiro, que fez também uma reportagem em Lisboa. O Gonçalo Pinto também acompanhou na parte da imagem, na parte de edição, e vamos assinalar os 5 anos do Covid-19, portanto, desde que foi declarada a pandemia a nível mundial, com uma reportagem fantástica, marcante, forte, e que tem também aqui o nosso amigo Luís Rocha Rodrigues como entrevistado, dos entrevistados. É verdade? Há muito que não dava uma entrevista. Muito bem, estou muito curiosa agora. Vejam e percebam. Vale a pena. A parte tema sou escrita eu, não é? e a parte multimédia, porque de facto acho que é mais uma grande reportagem marcante do 00. Mais conteúdos de qualidade desta casa, portanto já sabem. Subscrevam, vejam, vou ver também e depois comentem, partilhem connosco o que é que acharam, não só daqui do episódio, mas também da reportagem especial. E quinta-feira há mais? SOS. Quinta-feira há ataque rápido extra, 10 da noite, para dissecarmos o futuro de Benfica e Vitória nas As competições europeias. Ou o passado, não é? Vamos ver. Vamos Esperemos que ver, eu acredito no futuro. continuem, oxalá, mas cá estaremos para falar se sim ou se não. Pronto, então, até quinta-feira. Boa semana para todos. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.